É a média das 5 pessoas com as quais você convive. O seu casamento é a média dos 5 casais com os quais vocês, como casal, convivem. Sim, o ecossistema tem uma influência tremenda sobre aquilo que a gente vive e os resultados que nós temos no nosso casamento. Hoje eu quero falar com você sobre o ecossistema do casal. Quem são as pessoas que têm influenciado você, o teu cônjuge, os teus filhos? O ecossistema onde você está inserido tem uma influência gigantesca sobre os resultados que você vai ter no teu casamento. Resultados como amor, cumplicidade, ajustes financeiros, vida sexual, se respeitar como casal. Tudo isso está relacionado às pessoas que têm influenciado você. Deixa eu fixar o tema aqui nessa manhã e eu vou usar um texto bíblico que é o Salmo 1. Você já leu o Salmo 1? O Salmo 1 é um texto que fala sobre ecossistema lá na Bíblia. Pessoas que têm uma influência sobre nós e as pessoas que não têm uma influência sobre nós. Então, quero te fazer essa pergunta. Quem são as pessoas com as quais você tem se relacionado? São pessoas que têm um casamento ajustado, são casais que se respeitam, são casais que, quando eles estão brigados, resolvem as suas diferenças. Quais são os conselhos que essas pessoas têm dado para você ou para o teu marido? São conselhos que estão relacionados a ficar juntos? Sabe aquela coisa quando o marido ou a esposa brigam e o marido vai lá com os amigos do futebol e os amigos do futebol dizem assim, tem que se separar mesmo. Ou a esposa ela vai lá na cabeleireira e a cabeleireira começa a contar os casos. Fulana se separou, cicrana se separou. Você tem que pensar em você mesma, você tem que cuidar de ti. E cuidar de ti mesmo significa que você tem que se separar. Será que é assim mesmo? Então, gente, aonde nós estamos inseridos vai ter uma influência sobre aquilo que a gente vai viver. Olha só, vamos supor, não conheço a tua realidade, mas alguém aqui está inserido na favela. E alguém de vocês aqui está inserido num bairro de classe alta, um condomínio fechado. Em qual dos dois lugares a probabilidade de você usar drogas vai ser mais alta? Não quer dizer que alguém que está num condomínio fechado de classe A não vai usar drogas, mas a probabilidade de usar drogas lá vai ser muito menor do que alguém que está lá inserido na favela, onde está o traficante, onde todo dia a realidade de você viver alguém usar drogas é mais alta. A probabilidade de alguém morrer assassinado num condomínio fechado é muito menor do que alguém que está lá no meio da favela. Até mesmo porque a expectativa de vida de alguém numa favela é muito menor do que alguém numa cidade ou num condomínio. E, gente, se isso tem uma influência sobre nós em relação a coisas da vida, da sociedade, isso também tem uma influência sobre o nosso casamento. Então, as pessoas com as quais você convive, elas passam por alguma depressão, alguma ansiedade. De novo, não estou aqui colocando juízo sobre quem tem depressão, ansiedade, mas elas estão passando por isso. Você sabia que quando existe alguém num raio de 5 quilômetros que tem depressão, isso tem uma influência sobre o teu estado emocional? Agora não estou falando que você não tem que conversar com ninguém que tenha isso, mas só quero trazer para você o poder do nosso ecossistema. Ecossistema é lá onde você está inserido. E às vezes a gente não consegue viver algo diferente no nosso casamento. Talvez você está aqui hoje dizendo, eu gostaria de viver algo diferente no meu casamento, justamente pelas tuas companhias, ou as companhias do teu marido. Vamos supor que você é homem, ou o teu marido, ele tem um monte de amigo solteiro. E na sexta-feira à noite, ou o hobby dele é só com amigo solteiro. Qual que é o papo de homem solteiro e qual que é o papo de homem casado? Possivelmente o papo dos homens solteiros vai ser de sair com mulher, vai ser papo que não vai edificar o casamento. E o que isso vai fazer com o teu marido ou com você homem ao longo do tempo? Vai fazer com que você pense que você também tem liberdade de sair com uma outra mulher, mesmo que você esteja casado. Você vai começar a normalizar aquilo que não é normal. Você vai começar a aceitar aquilo que um homem casado não deveria aceitar. Deixa eu pegar a Bíblia para nós.
quero ler o Salmos 1 para você entender tudo isso um pouquinho melhor. Enquanto que eu vou abrindo aqui a minha Bíblia, quero perguntar para você de qual cidade você me acompanha. Eu sou aqui do sul de Santa Catarina, sul do Brasil, cidade de Pomerode, fica ao lado de Blumenau. De qual cidade você me acompanha? E se você está aqui me acompanhando e não colocou o teu like na live, coloca o teu like aqui embaixo no Instagram, aperta algumas vezes nesse coração, quero ver ele subir. E também pega esse botão de compartilhar e traz mais algumas pessoas para cá para ouvirem isso. Ouvirem sobre ecossistema. Ouvirem sobre ecossistema e como ele tem uma influência sobre o nosso casamento. Então a Ellen aqui nos acompanhando do Mato Grosso. Imagino que lá no Mato Grosso não deve estar tão frio aqui, como aqui no sul do país. Aqui na nossa cidade hoje de manhã chegou a fazer 13 graus. Praia Grande, litoral de São Paulo, a Débora, legal, gente. Gente do sul, do sudeste, do centro-oeste. Olha só, se você tem tua Bíblia ali, leia comigo. Se você quiser escutar, escute. Começar com o versículo 1. Versículo 1 do Salmo 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Mais uma vez, como é feliz aquela pessoa, aquele casal que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha só, olha que forte isso aqui. O que o Salmo 1 está dizendo? O Salmo 1 está falando de ecossistema. O Salmo 1 está falando das pessoas com as quais você convive. E ele define aqui a pessoa como feliz. Feliz aquele que sabe escolher as suas companhias. E aqui ele diz as companhias que você escuta, as companhias que você convive e as companhias que você convida para fazer parte da tua vida. Aquele que não se assenta na roda dos zombadores, ou seja, de ter um contato íntimo. E aqui eu quero te fazer você pensar, quem você tem ouvido? Ou vocês como casal. Quem que vocês têm ouvido e tem tido uma influência sobre o relacionamento de vocês? São amigos que estão talvez divorciados? Olha só, você quer ter um bom casamento, mas as pessoas que você mais escuta são pessoas que têm um casamento quebrado. Como é que essa pessoa vai poder te aconselhar? Ah, Michael, mas eu tenho a psicóloga XY. A psicóloga XY que você vai lá e se aconselha e se desabafa. Ela é casada? Ela tem filhos? Ela tem um casamento duradouro, saudável, de sucesso? Ah, mas ela é profissional. Gente, tem uma infinidade de casais se separando nos dias de hoje porque eles estão nas mãos de profissionais errados. E a primeira pergunta que você precisa se fazer quando você vai procurar um profissional: esse profissional é casado? Esse profissional tem filhos? Esse profissional é bem sucedido no seu casamento? É saudável esse relacionamento? Você consegue medir isso? Agora, se você está procurando conselho, seja de um amigo, seja de um profissional, seja de alguém da igreja, não significa que alguém que está na igreja vai ter todas as suas demandas emocionais e conjugais resolvidas. Mas olhe os critérios. Se você quer ter um casamento feliz, saudável, duradouro, de sucesso, mas você está procurando conselhos com alguém que tem um relacionamento quebrado, está indo para o terceiro relacionamento, os filhos estão usando droga, mas a pessoa se diz terapeuta, psicólogo, psicanalista, sei lá o quê, como é que essa pessoa vai te ajudar de fato? Uma coisa é aquilo que eu faço, outra coisa é aquilo que eu vivo. Então aquilo que eu falo precisa estar relacionado à minha vida. Ó, a Ellen falando aqui. A minha psicóloga me aconselhou a me separar e ela é evangélica. Um exemplo vivo do que eu estou falando. E eu não estou aqui fazendo julgamento de profissional. Tem profissional bom e tem profissional mau. Tem médico bom e tem médico ruim. Tem pastor que prega a palavra de Deus de todo o seu coração e vive com o Senhor, e tem pastor que faz isso como profissão. Agora tem profissionais da saúde. Tem profissionais da saúde, tem psicólogo, psicanalista, tem coach,
bom e tem gente que é picareta. Então, como é que você vai saber se a pessoa pela qual você está procurando alguma espécie de ajuda ou segurança para o teu casamento vai poder te ajudar de fato? Olhe para os resultados. A Débora falando aqui, a minha também me aconselhou a me separar. Gente, isso que nós somos aqui, algumas pessoas na live, 2 já falaram isso, que a sua psicóloga ou a pessoa que você procurou ajuda te aconselhou a separação. Isso aqui é mais que 30, 40 pessoas percentualmente falando dessa live. Não faz sentido você procurar alguém que diz é mais fácil se separar. E aqui a neurociência ela diz o seguinte: o nosso cérebro ele sempre quer economizar energia, ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Eu comer uma salada de frutas, para o jantar um hambúrguer ou batata frita. Normalmente vai ser o hambúrguer a batata frita e não a salada de frutas. Qual é o caminho mais fácil? Eu trabalhar em mim as minhas demandas emocionais, trabalhar minha história, trabalhar o meu relacionamento, ou me separar e procurar outro, descartar. O mais fácil é sempre pegar e descartar. O mais difícil é você trabalhar o teu casamento, as tuas demandas emocionais, as tuas demandas espirituais, entender por que vocês não estão bem. Mas qual deles vai trazer o resultado mais recompensador? O primeiro e não o segundo. Qual deles vai te trazer mais saúde? A salada de frutas e não a batata frita. Então, mesmo que você ache que o mais fácil é se separar, que o mais fácil é seguir esse caminho, a longo prazo, o que mais vai fazer você ser feliz, conforme o que o Salmo 1 fala aqui, é você passar pelo caminho mais difícil. A Débora falando aqui, mas infelizmente estou em um relacionamento narcisista, é bem difícil de lidar 20 anos de casamento. Olha só, Débora, parabéns pelos 20 anos de casamento. Isso significa que você tem amor dentro de você. Tem muita gente que fala de narcisismo na internet. E eu, bem sinceramente, até existe uma pesquisa que diz que em torno de 1 a 2% das pessoas são narcisistas. Todo o resto que a gente acredita que é narcisista, elas são só egoístas. Talvez são um filho mais novo, talvez foram mimados pela mamãe dele, mamãe dela. São pessoas que não conseguiram desenvolver as suas demandas emocionais. E por isso elas soam como se fossem narcisistas. Mas eu creio muito mais que quando cada um, tanto você como o teu marido, trabalharem as suas demandas emocionais, trabalharem a sua história de vida até aqui, os seus traumas até aqui, aquilo que se chama de narcisismo diminui, melhora. A grande tendência, Débora, é quando você falar, chega, cansei desse relacionamento, e você se separar, é que você vai procurar um segundo marido e ele vai ter os mesmos padrões comportamentais que o teu primeiro. E que ele vai fazer as mesmas coisas ao longo do tempo que o teu primeiro fez. Recentemente, a Suzy e eu, nós gravamos um podcast, ele ainda não está no ar, mas se você quiser conhecer um pouco o nosso podcast, no link da bio você vai encontrar você e eu podcast. E quando a Suzy e eu, a gente gravou esse podcast, a gente tinha um convidado bem especial, que é o prefeito e a primeira-dama da cidade de Blumenau, que é a cidade aqui ao lado. E o prefeito de Blumenau, ele falou assim, eu faço várias viagens, eu conheço grandes empresários, e um dia eu fui para São Paulo, conheci um grande empresário, um empresário milionário, e ele estava no seu 3º casamento. E aquele empresário me confessou e falou, eu nunca devia ter me separado da primeira. Eu nunca deveria ter me separado da primeira. Porque os problemas com as outras esposas só se tornaram maiores e mais caros. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que se ele tivesse lá com a primeira ter trabalhado o que precisava ser trabalhado, ele não estaria hoje numa 3ª sofrendo. E é isso que eu quero aconselhar você. Agora eu não estou dizendo de você tolerar violência doméstica, eu não estou dizendo de você tolerar abuso sexual, não estou falando disso, gente. Mas eu estou falando de que comportamentos mudam, sentimentos mudam, vidas mudam.
E a gente está aqui numa live devocional, e essa live devocional fala de Deus, e eu creio que Deus muda e transforma pessoas. O apóstolo Paulo era alguém que matava, perseguia cristãos. E no encontro com Jesus, a vida dele mudou de tal forma, onde ele se tornou de perseguidor a missionário. E se tornou o maior evangelista da época do Novo Testamento. Você já pensou um assassino se transformar num evangelista, num missionário? Pessoas mudam, e eu quero dizer que o teu marido ele também pode mudar, a tua esposa ela também pode mudar, porque Deus é um Deus dos impossíveis. Deus é capaz de mudar e transformar a vida de alguém. Não acredite que não é possível mudar. Mas se você está aqui nessa live e você está olhando para o teu marido e dizer ele não vai mudar mesmo, se você está aqui nessa live olhando para a tua esposa e dizendo ela não vai mudar mesmo, é uma chata, é uma rabugenta, ela não vai mudar mesmo. Mas a fé ela começa com você. Você tem fé que o teu marido vai mudar? E se você tem fé que o teu marido vai mudar, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a verbalizar isso sobre ele. Não dizer você vai mudar, mas você vai começar a elogiar. Você vai começar a orar pelo teu marido. Você vai começar a perceber as coisas boas que ele tem feito. E o teu coração vai começar a mudar em relação à pessoa que você ama. Deixa eu ler os comentários aqui. Eu segui o conselho dela. Antes a gente estava falando da psicóloga que aconselhou o divórcio. E lá se vão quase 3 anos de deserto. Hoje vivo minha vida esperando em Deus, sendo obediente ao Senhor. Olha só, 3 anos de deserto. Então, você é uma prova, Ellen, daquilo que eu tenho falado, de que o divórcio ele não facilita as coisas. O divórcio ele não facilita a nossa vida, às vezes até complica financeiramente, quando o casal tem filhos. Gente, Suzy e eu, nós gravamos um vídeo, um Reels, quer dizer, um corte do nosso podcast, onde a Suzy, minha esposa, ela diz assim, o que os filhos mais querem é que o casal permaneça junto. E as pessoas começam a nos criticar por causa disso. E dizer, não, os filhos não querem isso. Os filhos querem que o pai se separe mesmo. Gente, os filhos querem que pai e mãe se entendam. Filhos querem que pai e mãe se amem, que pai e mãe andem de mão dadas, que pai e mãe se beijem, que pai e mãe façam sexo, que pai e mãe resolvam suas brigas. É isso que os filhos querem. E aqui, de novo, existem situações extremas onde o divórcio talvez seja necessário. Mas elas são 1%, 2% dos casos. Em todos os outros, em 98% dos casos, é possível. E é possível quando cada um começa a olhar para dentro de si e dizer eu quero mudar o que precisa ser mudado e parar de jogar a culpa em cima do outro. A Ellen ainda falando aqui, sou casada com meu marido, hoje ele tem outra pessoa, eu deixei ele ir, viver tudo o que tem para viver. Então foi uma decisão dele. Então você hoje está livre, até perante a Bíblia e perante a lei, de viver esse novo relacionamento. A Débora ainda falando aqui, sei que tenho que mudar, mas não vejo mudanças por parte dele. Então, ainda pergunta aqui, qual é o nome do podcast? Você e Eu Podcast. Se você vem aqui no nosso Instagram, no link da bio, vai estar ali escrito Você e Eu Podcast. Você vai clicar lá, vai aparecer o nosso último episódio. Ele está lá no YouTube e você encontra também no Spotify. Inclusive essa live aqui, ela vai ficar salva lá no nosso Spotify e também canal do YouTube para você rever. O que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que é possível mudar e o seu marido mudar também. Mas se você estiver aqui no casamento e achando que você é o responsável por fazer o teu marido mudar, e vou usar a expressão enchendo o saco dele, ou enchendo o saco da tua esposa, ficar buzinando essa pessoa e ficar falando você tem que mudar, você não muda, e você é isso, você é aquilo, e ficar afirmando negativamente sobre a vida do teu cônjuge, profetizando negativamente sobre a vida do teu cônjuge, ele ou ela não vai mudar. Mas eu quero que você pense hoje, talvez essa é a lição que você tem que levar dessa live. Você pense um pouquinho, o que em você precisa mudar para que seu cônjuge mude? O que em você precisa mudar para que seu cônjuge mude? Talvez você precise aprender a verbalizar, falar palavras positivas, elogiar. Talvez você precise ser mais carinhoso ou carinhosa. Talvez você precise dar um presente para o seu cônjuge. Quando é que foi a última vez que você deu um presente para o seu cônjuge? Fez uma surpresa de amor? Quando é que foi a última vez
que você surpreendeu essa pessoa que está ao teu lado. Talvez você precise aprender a engolir um pouco o teu orgulho e parar de ficar só criticando e parar de ficar só falando mal dele em público de outras pessoas, para outras pessoas. E é isso que eu quero dizer, essa mudança ela começa contigo. Não é você dizendo para o teu cônjuge, você tem que mudar, e como você é má, e como você é mal. Gente, os casais que eu atendo, tá? Os casais que eu atendo, a grande maioria das vezes, a primeira sessão, elas chegam aqui e tentam me convencer de que o outro é o mal da história. De que o casamento tá uma bosta por causa do outro. E eu chego num momento e falo, Deus, e o que você tem que mudar? E eu te faço essa pergunta. O que você tem que mudar para que tua vida mude? Nós brasileiros, tá? Nós gostamos de jogar a culpa do nosso insucesso, do nosso fracasso em cima do presidente, em cima do governador, em cima do prefeito, em cima do vereador, em cima do pastor, em cima do chefe, em cima do vizinho, em cima do marido ou da esposa. Mas nós temos uma tremenda dificuldade de parar e se fazer perguntas e uma autoanálise. E se perguntar, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Quando você muda, tudo muda. Inclusive a nossa volta. As pessoas à nossa volta. A Ellen perguntando aqui, eu posso ter outra pessoa? Não somos divorciados. Então oficializa esse divórcio. Eu entendi, Ellen, agora eu não sei se era o teu caso ou da Débora que perguntou antes, que o teu marido ele já tem uma outra pessoa. Então se essa pessoa já tem outra pessoa, oficializa isso. Oficializa esse divórcio. Não procure outra pessoa estando ainda casada no papel com outro. Oficializa esse fim. De novo, eu, Marco, sou a favor dos casamentos darem certo. Eu estou aqui para ajudar casais a ficarem juntos. E esse é meu desejo para você. Mas se teu marido traçou esse caminho e ele já tem uma outra pessoa, perante a lei bíblica, você é livre para procurar um novo relacionamento. De novo, não é procurar um novo relacionamento que vão resolver todos os problemas da tua vida. Mas oficializa esse fim para ter um começo. Só não mistura as coisas, senão vai dar um problemão. Gente, fiz toda uma volta aqui, mas nós falamos do Salmo 1, dizendo que é feliz a pessoa que tem um ecossistema certo. Ou seja, não escuta a voz das pessoas que têm uma má influência sobre a tua vida, não imita, ou seja, não se comporta como elas e muito menos convive com elas. Então, Salmos 1 está falando aqui, cuide com aquelas pessoas com as quais você escuta os conselhos, e aqui a gente entrou de bons profissionais e más profissionais, bons amigos ou maus amigos, de você se comportar dessa forma. Então a pergunta aqui é, como é que você tem se comportado? Você tem se comportado como um marido que entra dentro de casa e diz, eu vou amar a minha esposa, eu vou ser o macho dessa casa, eu vou ser o provedor dessa casa, eu vou cuidar da minha mulher, eu vou ser o pai dos meus filhos? Ou você tem entrado em casa como um banana que só pensa em jogar videogame e futebol? Você é mulher, você tem entrado dentro da sua casa e tem dito assim, eu vou ser a mãe dos meus filhos, eu vou ser amante do meu marido, eu vou cuidar desse homem, eu vou amar e respeitar ele com toda a força que eu tenho dentro de mim? Ou você tem entrado dentro de casa e tem dito, eu vou ficar olhando o celular, vou fazer as unhas e vou ficar enchendo o saco do meu marido e criticando ele? Qual é a conduta? Como é que você tem entrado dentro da tua casa? Quem que você tem imitado? Então quero te convidar a você procurar bons exemplos. Quem você imita? Quem são as pessoas que você imita e diz, eu me espelho no casamento de fulano ou fulana de tal? Talvez você diga, eu me espelho no casamento do Marco e da Suzy. A gente não tem um casamento perfeito. A gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas brigas, mas a gente também procura se espelhar em outros casamentos. Mas ache alguém onde você diz, eu quero me espelhar nessa pessoa, eu quero imitar a conduta dessa pessoa, num bom sentido. E a última pergunta aqui ainda é, em quais rodas você tem sentado? Como é que são os teus amigos? Como é que são as pessoas da igreja? De novo,
ir para a igreja não significa automaticamente de que tudo está resolvido. Eu conheço gente da igreja que passa por problemas conjugais, eu conheço gente da igreja que rouba, eu conheço gente da igreja que faz um monte de coisa feia. Mas as pessoas da igreja, as pessoas do teu ciclo social, do teu trabalho, como elas são? Quais são os comportamentos delas? Como é que você tem, vamos dizer assim, modelado? Dentro da inteligência emocional a gente usa o tema modelagem. Eu olho para o outro e tento trazer os comportamentos dos outros para a minha vida. Mas quais são as rodas que você tem sentado? Então aqui o Salmo 1 está dizendo assim, ó, feliz é aquele, e trazendo para o casamento, felizes são aqueles que cuidam muito bem com os conselhos que eles têm ouvido. Então hoje, para de seguir um monte de gente porcaria no teu Instagram, nas tuas redes sociais, para de ver um monte de vídeo porcaria. Segunda coisa, o comportamento delas, que tem comportamentos que elevam o Senhor. E terceiro delas, é as rodas que você tem sentado. Quais são as rodas que você tem sentado? A Ellen falando aqui, me isolei, parece que o Senhor me apartou e nesse tempo tenho aprendido muito com o Senhor. Amém. Mas toda brasa fora do fogo acaba apagando. Então você precisa de pessoas também à tua volta. Eu sei que nós precisamos, o nosso tempo às vezes, de pensar na nossa vida. O nosso sabático, o nosso ano sabático, o nosso tempo sabático. Mas nós também precisamos de pessoas que nos aproximam de Deus. Deixa eu ler ainda um comentário aqui que eu pulei. A Vandresa falando, quando mudamos a nós mesmos, automaticamente acontece um espelho e o outro muda. Vale muito se auto-questionar e mudarmos a nós mesmos. Sabe, o que a Vandresa fala aqui é muito poderoso. Dentro de nós seres humanos, temos um hormônio espelho, que é o quê? Nós normalmente imitamos a conduta de pessoas com as quais nos relacionamos. Olha só, tem mães aí comigo? Quem de vocês é mãe? Coloca aqui embaixo, eu sou mãe e põe aqui o número de filhos que você teve ou tem. Mãe, você que está aí, e marido que você está me olhando também, lembra da época que a tua esposa era mãe, vocês tinham ali um bebezinho pequeno de alguns meses, ou um recém-nascido? E você olhava para aquele bebê e dava uma risadinha, e aquele bebê ria de volta. Você olhava com uma cara um pouquinho mais brava para o teu bebê e ele fechava a cara também. O que é isso? Isso é neurônio espelho. Ou seja, o bebê limita aquilo que você tem trazido para ele, a atmosfera emocional que você tem trazido para ele. Quando nós somos grandes, adultos, homens, mulheres, casados, fazemos exatamente a mesma coisa. Imagina você chega num velório. As pessoas ali estão sérias, estão tristes, estão chorando. Você não entra num velório gesticulando, falando alto, rindo, fazendo uma piada. Ou seja, você espelha aquele ambiente. Ou você chega numa roda de conversa onde as pessoas estão rindo, estão descontraídas, estão se mexendo. Você vai chegar naquela roda de conversa e você vai perceber de que essas pessoas, elas estão descontraídas e que você também pode entrar descontraído naquela roda de conversa. Isso é neurônio espelho. E, gente, a mesma lógica, agora falando em neurociência, ela vale também no nosso casamento. Se você, como marido, chega em casa com uma atmosfera positiva, com palavras positivas, você começa a elogiar a tua esposa, você começa a falar do teu dia, e você fala, a tua comida tá gostosa, você tá muito bem vestida, eu te amo, obrigado por ser minha esposa, obrigado pela mãe que você é. A tua esposa, talvez não na primeira vez, mas lá na 10ª vez ela vai pensar, ele realmente gosta de mim, eu vou devolver na mesma moeda. Agora, se você como marido chega em casa e fala, você não faz nada direito, tá? Você não faz nada direito, você não cozinha direito, você está mal vestida e não sei o quê, e todo dia traz essa atmosfera de crítica para sua casa, tá? Você vai fazer com que a sua esposa também pense dessa forma. A Andresa falando aqui, Vandresa, desculpe, eu nem sabia que tinha esse neurônio no espelho. Sim, ele existe. Ele existe e a gente acaba fazendo isso dessa forma. Então, estou explicando. Então, qual é o teu posicionamento?
Todas as mães aqui falando, a Vandresa que tem 2 filhos, a Sil e o Guinho, a Ellen, a Raquel. Olha só um monte de gente com 2 filhos. Gente, qual é o teu posicionamento como mulher? Qual é o teu posicionamento como homem dentro de casa? O teu marido ou tua esposa vão espelhar isso. Eles vão espelhar o teu comportamento. Agora, quando nós falamos, quando você muda, o teu casamento muda, é isso. E não é a primeira vez, e não é a segunda vez, mas vai haver mudança. Vai haver mudança. Alguém que vê a sua esposa mudando para melhor. Nas palavras, nas ações, nos comportamentos, nos sentimentos, na vida com Deus, tem que ser muito idiota, mas muito idiota mesmo para não perceber e não querer isso para si. Eu não acredito que exista alguém tão idiota dessa forma que não queira isso para sua vida. Então, venha para casa e seja agente de mudança. Escreve aqui comigo, hoje eu vou mudar. Hoje eu vou ser diferente. Hoje eu vou me espelhar numa pessoa que vai trazer uma mudança, ou eu vou me espelhar numa pessoa para trazer uma mudança na minha vida de verdade, no meu casamento de verdade. Eu vou parar de fazer de faz de conta, brincar de ser marido, brincar de ser esposa. Seja marido e seja esposa. Traga a transformação para dentro do teu lar. Só vai mudar quem realmente escreveu, tá? Então, a Sil e o Guinho escreveram aqui, hoje eu vou mudar. Então, realmente vai acontecer, porque se eu não escrever e não verbalizar, não acontece. Sabe qual a pior coisa que acontece, gente? Quando nós pensamos algo, mas a gente não coloca ela no papel. E pior ainda, quando nós pensamos algo, não colocamos no papel e não agimos. Então vocês colocaram no papel ou na tela, tá? A Débora escrevendo aqui, a Vandresa escrevendo aqui, a Raquel escrevendo aqui. Vocês escreveram e o próximo passo é da escrita para a ação. A ação, tá? A ação, ela acontece depois que a gente escreve. Tanto é que eu tenho um diário de oração. Todo dia eu escrevo e reconheço aquilo que Deus tem feito na minha vida, o que eu preciso mudar, porque se eu não escrever num papel, eu não me torno ciente disso. Tirar da nossa cabeça tudo aquilo que a gente tem pensado e colocar no papel. E do papel colocar em ação. Então são essas pequenas coisas que nos fazem mudar. Ter atitude. A Ellen também falando, eu vou mudar. A Janaína falando, também quero mudar. Janaína, muda a tua frase. Escreve assim, hoje eu vou mudar. Porque eu também quero, vai deixar a tua frase aberta. Ela não é uma frase de decisão, ela é uma frase de desejo. Mas quando eu digo eu afirmo no presente, eu estou comunicando para mim mesmo, para o meu cérebro, uma mudança real. Mas quando eu escrevo, eu quero, eu tento, eu estou deixando essa comunicação aberta. É isso aí, a Janaína escreveu, eu quero mudar, eu vou mudar. E é ali que acontece a nossa mudança, quando a nossa comunicação interna muda. Deixa eu trazer um exemplo para vocês de um experimento científico que tem a ver com tudo isso. Se pegaram 2 jogadores de basquete, um que sabia jogar basquete e o outro que não sabia jogar basquete. Colocaram eles na frente de uma cesta e cada um tinha que fazer 10 arremessos. Aquele que sabia jogar basquete, arremessou 10 vezes e converteu 8 cestas. Aquele que não sabia jogar basquete arremessou 10 vezes e não converteu nenhuma cesta. Depois esses 2 jogadores, eles foram vendados, ou seja, os olhos deles foram vendados. E aquele que sabia fazer as cestas, todas as vezes que ele arremessava, tinha uma torcida em volta dele e vaiava ele. Toda vez que ele jogava, eles vaiavam. Toda vez que ele jogava, eles vaiavam. Toda vez que ele jogava, eles vaiavam. Mas ele sabia fazer isso, só que estava com os olhos fechados. Depois foi tirada a venda dele, depois de ser vaiado, e ele teve que de novo arremessar 10 vezes com os olhos abertos. E das 10 ele só converteu 4. Ou seja, o jogador que sabia jogar basquete fez 8, foi vaiado de olhos vendados e depois só fez 4 das 10. Já aquele que não sabia jogar, na primeira vez ele não fez nenhuma,
Durante os olhos vendados, a torcida aplaudia ele, vibrava toda vez que ele arremessava, apesar de não fazer nada, mas interiormente ele achava que ele estava acertando as cestas. E na última vez, então, quando ele teve que arremessar 10 vezes de novo de olhos abertos, depois de ser aplaudido, ele fez 4. Ou seja, aquilo que a gente sente interiormente e o nosso ecossistema, aquilo que está à nossa volta, tem uma influência gigantesca sobre os nossos resultados. Tanto é que aquele que sabia fazer isso só fez 4. E aquele que não sabia fez 4 também. Então o que eu quero dizer para você? Mude o teu ecossistema, mude o teu diálogo interno. Por isso eu fiz esse exercício aqui. Eu quero mudar, eu vou mudar. Mude os sentimentos internos em relação ao teu casamento, em relação ao teu cônjuge. Quais são as tuas falas? As tuas falas internas são do tipo: eu sou uma ótima esposa, eu sou um ótimo marido, o meu casamento vai dar certo, nós merecemos ser felizes. Ou as tuas falas internas são: não vai dar certo mesmo, o meu marido não me ama, eu não consigo mudar mesmo. Se o teu diálogo interno é negativo, provavelmente você não vai acertar cestas lá no final da história. Mas se o teu diálogo interno ele é positivo, isso vai ter uma influência. Talvez você diga: mas Marco, isso aqui não tem nada de cristão, isso tem a ver com ciência. Assim funciona o nosso cérebro. E eu estou partindo aqui do Salmo 1. Gente, só que o Salmo 1, ele traz uma outra chave. E a chave é o versículo 2, onde ele diz assim: ao contrário, sua satisfação ou a sua felicidade está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. O que ele está querendo dizer aqui? Que muito além do nosso ecossistema é nós estarmos no ecossistema de Deus. E aqui eu quero te fazer: você está no ecossistema de Deus? E quando eu pergunto estar no ecossistema de Deus, não é só ir para a igreja. Às vezes você pode estar indo para a igreja e não estar no ecossistema de Deus. Às vezes você pode ir para a igreja, mas ser uma péssima esposa e um péssimo marido. Estar no ecossistema de Deus é deixar com que a palavra de Deus ela nos mude. Então vocês escreveram antes: eu vou mudar, eu quero mudar. Você quer mudar mesmo? Então deixa Deus mudar em você o que precisa ser mudado. Deixa Deus chegar em cada aresta, em cada cantinho do teu coração, em cada trauma. Nas minhas sessões experimentais, eu sempre faço um mapeamento com as pessoas que vêm até mim, para entender o que a pessoa já passou. Eu pergunto: você já passou por abandono de pai e mãe? Pai e mãe se traíam, pai e mãe eram maus, te criticavam, faltou algum bem material na tua infância, e você passou por algum abuso sexual, por exemplo? E numa dessas sessões que eu fiz, eu estava com um casal ali na minha frente. Quando eu fiz essa pergunta, a mulher que estava ali comigo se assustou. Quando eu fiz essa pergunta: você passou por algum abuso sexual? E ela não conseguiu falar, mas ela só olhou para mim e fez assim. E o marido dela olhou para ela, todo assustado, ouvindo essa afirmação da sua esposa a primeira vez. E eu pensei: nossa, eles já estão tanto tempo casados, mas nunca conseguiram conversar sobre os seus traumas de verdade? Sobre a sua história de verdade? E talvez esse casal está brigando e não está conseguindo se entender e não está conseguindo ter direcionamentos porque a esposa passou por um trauma, ou o marido passou por algum trauma. Mas nunca conversaram sobre isso. E quando a palavra aqui diz que nós devemos estar no ecossistema de Deus, significa que Deus deseja trabalhar tudo isso em nós. Deus deseja trabalhar o teu abuso sexual. E talvez o teu casamento não está dando certo porque você passou por isso. Deus deseja trabalhar aquele teu trauma da tua infância, onde você viu teu pai traindo a tua mãe ou tua mãe traindo teu pai. E por isso hoje teu casamento vive à base de traição. Deus deseja trabalhar as tuas dores da infância. O criticismo, o abandono, a falta de limites,
a falta de amor, de carinho. Quanta gente que está aqui talvez nunca ouviu um eu te amo do seu pai e da sua mãe e não consegue verbalizar um eu te amo para o seu pai e para a sua mãe. E se você não consegue dizer eu te amo para o teu pai e para a tua mãe, isso tem um reflexo sobre o teu casamento. Então estar no ecossistema de Deus significa que Deus deseja curar todas as nossas feridas. Que Deus deseja, com a sua palavra, chegar em cada área. Tirar toda a podridão, tirar toda a sujeira, curar todas as feridas, cicatrizar as feridas que estão abertas. E quando Ele cicatriza as feridas que estão abertas, eu não saio mais machucando meu marido ou minha esposa. Aquela frase do Sartre, pessoas machucadas machucam, estão relacionadas a isso. E pessoas curadas curam. Então, a Débora falando aqui, aconteceu comigo. E talvez aconteceu contigo que está me vendo agora. E quem vai assistir essa live ainda. Então, esteja no ecossistema de Deus. Deus deseja curar as tuas feridas. Deus deseja curar as tuas feridas. Jesus deseja chegar, é por isso que Jesus veio ao mundo. A palavra de Deus deseja fazer isso em você. A Débora falando aqui, mas expus a situação hoje, depois de 19 anos, mas meu marido é muito fechado, parece que tem algo escondido, mas não fala nada, pedi para ele procurar um terapeuta. Então, ser fechado e não falar dos sentimentos, significa que os sentimentos eles têm um poder sobre você. Quando alguém diz, eu não quero conversar sobre isso, significa que isso não está resolvido. Porque se algo está resolvido dentro de mim, eu consigo verbalizar isso, eu consigo falar sobre isso, pode doer um pouquinho, mas está resolvido. Quando eu falo, não falo sobre isso, significa que aquele motivo que faz você não falar sobre isso tem um poder sobre você. A Bíblia ela fala de a gente dar nome às coisas da criação. De dar nome àquilo que, na verdade, Adão e Eva devem nomear, né? Dar nome aos animais, aos bichos, a tudo que está ali fora. Ali fora não, na criação. E dar nome é sinal de poder, de autoridade, de domínio. E quando você consegue dar nome sobre os teus sentimentos, sobre as tuas dores, sobre os teus traumas, você tem poder sobre isso. E para você dar nome, você tem que ter coragem. E para você ter coragem, você precisa estar no ecossistema de Deus. A Ellen falando aqui, eu me achava uma super esposa, jogava meu marido sempre para cima, incentivava ele em tudo, mas com o tempo foi me cansando. Meu marido era tão egoísta, minha sogra protegia ele de um tanto. E me cansei. Olha só, você trouxe aqui uma bela chave. E sabe qual que é a chave? A minha sogra protegia ele de um tanto. Teu marido talvez ainda não deixou a mãe dele de verdade. E por isso teu casamento passou por dificuldades. Quando o marido não consegue deixar a mãe, ou a esposa não consegue deixar pai e mãe, você não consegue casar com o outro de fato. Às vezes nem é trauma, às vezes não é deixar pai e mãe mesmo como se deveria deixar. E ali, emocionalmente, a sogra, ou o pai, o sogro, tem tido uma influência sobre o teu casamento. Ellen, deixa eu sugerir o seguinte, se você quiser trabalhar a tua história, me manda um oi lá no direct, depois a gente conversa por lá, tá? Deixa eu ler ainda aqui a mensagem da Elisângela. Eu nunca ouvi um eu te amo de pai nem de mãe. Porém, meu esposo fala até hoje sempre a frase eu te amo, mas vive em adultério. Não entendo esse amor. Muito forte essa situação. Muito forte essa situação, porque você passou e passa por algo chamado rejeição. O que é rejeição? Rejeição é, primeiro, você não ser amado pelo círculo de pessoas que deveriam te amar, que é teu pai e tua mãe. Todos e todas que estão aqui, se teu pai e tua mãe não te amaram, se pai e mãe se divorciaram na sua infância, se você viu pai ou mãe alcoólatra usando drogas, se traindo, fazendo alguma espécie de abuso sexual ou de violência, tudo isso provoca feridas de rejeição. Então, Elisângela, você passou pela principal ferida que não foi ouvir a afirmação de pai e mãe. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Provavelmente teus pais não conseguiram verbalizar isso para você porque eles também não ouviram dos pais deles. Então você não ouviu deles porque eles também tiveram pais que não verbalizaram isso. Eu pergunto para você, como é que seria a tua vida se teus avós tivessem sido os teus pais? Provavelmente você seria muito parecido com teu pai e tua mãe. E também teria dificuldade de verbalizar eu te amo. E agora, do teu marido falar eu te amo, mas te trair, gerou uma outra ferida de rejeição, que é a ferida da traição. Eu quero te sugerir um livro para você ler e começar o teu processo de cura por esse livro. Ele se chama A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. Para todos e todas que estão aqui, é um livro obrigatório. Esse livro eu aconselho a todos, sempre na minha primeira sessão, a lerem. Por quê? É nele que você vai entender as tuas feridas e como trabalhar elas. Não significa que vai resolver todas elas, mas é um pontapé dentro de um processo. E, gente, não é assistindo uma live que toda a nossa vida é resolvida, não é olhando um conteúdo, não é fazendo uma sessão de terapia, mas é um todo. Estar no ecossistema de Deus é um todo. Estar no ecossistema de Deus é deixar a palavra de Deus nos guiar. Estar no ecossistema de Deus, além de deixar a palavra de Deus nos guiar, é procurar pessoas ao nosso lado. Estar no ecossistema de Deus é procurar novas companhias, e um livro é uma companhia. Estar no ecossistema de Deus é você ser franco com as tuas dores. E eu quero dar meus parabéns a todos e todas aqui que abriram seu coração. É muita coragem escrever isso aqui numa live. E vocês escreveram coisas muito pesadas aqui. E isso é um primeiro passo para a cura. Então, leia um livro da Raiz da Rejeição, esteja no ecossistema de Deus, esteja lendo a palavra de Deus, procurando pessoas que vivem com o Senhor de forma saudável, não de forma opressora. Tem um monte de gente que diz que ama Deus, mas não ama Deus. É que nem que você falou aqui, Elisângela. Você falou, meu marido diz eu te amo, mas me trai. Tem gente que fala de Deus, mas não vive com Deus. E procure alguém, de fato, para te acompanhar. Eu, Maico, também atendo casais, eu atendo pessoas individualmente, então se você quiser aprofundar tudo isso na tua vida, me manda um oi lá no direct, vou te escrever como você pode fazer isso. Eu quero oferecer para vocês aqui a minha sessão experimental e vou explicar como ela funciona, o que a gente faz, talvez para você dar esse pontapé, esse ponto de partida para mudar algo de fato na tua história e na tua vida. Eu quero terminar para todas e todos vocês que estão aqui e profetizar sobre a tua vida o que o versículo 3 do Salmo 1 diz. E o versículo 3 diz assim, que a pessoa que está na lei do Senhor, e eu vou usar aqui o ecossistema de Deus, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ela faz prospera. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ela faz prospera. E é isso que eu desejo para a tua vida. Que a tua vida possa ser uma vida cheia de frutos. Que teu casamento possa ser um casamento cheio de frutos. Que aquilo que você faz não murche, mas prospere, cresça. Que teu casamento esteja cheio dessa prosperidade do Senhor. Que tua vida esteja cheia dessa prosperidade do Senhor. Que ali onde você passar, ali onde você tocar, pelos caminhos que você andar, que ali possam vir frutos, frutos saborosos, frutos que todo mundo à tua volta vai dizer, eu quero isso também para a minha vida. E por fim, gente, para você estar no ecossistema de Deus, esteja no ecossistema de Jesus. Haja como Jesus agiu. Fale como Jesus falou. Sinta como Jesus sentiu. Se pergunte em todas as situações, em todas essas que vocês compartilharam aqui comigo, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar se o meu marido me trai? O que Jesus faria no meu lugar se meu pai e minha mãe não me diziam eu te amo?
O que Jesus faria no meu lugar se meu marido me deixou? O que Jesus faria no meu lugar se alguém está sendo rude comigo? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Se faça todo dia essa pergunta. E a partir dessa pergunta, ela é chave. Você vai achar as respostas de como agir, de como sentir, de como se comportar. Quem vai entrar na tua vida? A Bruna escrevendo aqui: sou grata pelo canal Você e Eu, tenho aprendido tanto com vocês, que Deus prospere mais e mais esse canal, desculpe. Vocês são bênçãos nas nossas vidas, amém. E vocês também são bênçãos nas nossas vidas. Gente, hoje nos stories a gente vai jogar 6 perguntas lá, a gente quer melhorar alguns conteúdos aqui no Você e Eu, e queria pedir que depois vocês entrassem lá e respondessem. Ainda não postei, mas depois dessa live vou estar postando lá, para que a gente possa estar aperfeiçoando esse conteúdo. Obrigado por vocês nos acompanharem, obrigado pela sinceridade, e para todos e todas que dizem: eu preciso algo a mais na minha vida, preciso dar um passo a mais na minha vida. Escreva lá no direct, conversamos lá adiante. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Nos vemos na próxima terça-feira, provavelmente não, lá vou estar fazendo palestras, mas se não, sempre vão ser nas terças-feiras, às 7h30 da manhã, a live Deus, Você e Eu. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos por aí. Até mais.